Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Graças a Deus, o carnaval acabou e, como alguns gostam de dizer, né? Me parece que o ano se iniciou agora, ou aliás, ontem, na segunda-feira. Agora sim, estaremos aí, já esquentamos durante esses 2 primeiros meses praticamente os motores, e agora estaremos efetivamente colocando o carro para andar. Evidentemente não por nossa conta, por nossa causa, por causa da igreja, mas por causa do nosso país, que nesse período mergulha de cabeça nas trevas. Mas não quero falar de trevas, pelo contrário, quero nesta manhã falar com vocês a respeito de luz. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou fazer a leitura do versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Uma palavra, meus irmãos, que expressa para nós o amor de Cristo. Ele mesmo vai dizer: qual amigo que concede, que entrega voluntariamente a sua própria vida pelos seus amigos? Jesus está aqui usando o seu próprio exemplo como um incentivo para que os seus discípulos se amassem mutuamente, para que os seus discípulos estivessem preparados para todas as pedras que iriam aparecer no caminho, para todas as questões que poderiam, até certa medida, vir a dividi-los em relação a doutrinas, em relação a posições teológicas. Cristo está aqui dizendo para os seus discípulos: olha, eu tenho um mandamento para vocês, que vocês devem amar uns aos outros. Jesus não diz aqui, meu irmão e minha irmã, para que nós venhamos a amar apenas aquelas pessoas da igreja com quem nós temos afinidade. Aliás, o próprio Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, ele vai nos dizer que qual a vantagem que você tem de amar o seu amigo? A vantagem é você amar o seu inimigo. E assim, então, ele nos ensina que dentro de um contexto de comunhão, de corpo, de igreja, nós devemos nos amar, meus irmãos. Mas também devemos amar até mesmo aqueles que estão fora da comunhão do corpo. Ter compaixão, ter piedade, ter misericórdia, agir como Cristo agiu com tantas e tantas pessoas que passaram por sua vida e que poderíamos hoje observar, olhar as suas vidas, as suas histórias e dizer: essas pessoas não foram escolhidas, ou essas pessoas não participam de um contexto de igreja. Jesus vai dizer aqui claramente que não foram os seus discípulos que escolheram servi-lo, que escolheram auxiliá-lo, muito pelo contrário. Foi ele que os escolheu e os designou para viver este amor mútuo. Os designou com um mandamento. E ele vai terminar no capítulo 17 da mesma forma que ele iniciou essa perícope no versículo 12. Ele vai dizer: eu tenho ainda o mesmo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Assim, meu irmão e minha irmã, que esse exemplo maior de amor que nós temos, o amor de Cristo, que ele venha invadir o seu coração de tal forma que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para levá-lo a amar o seu irmão, amar o seu próximo, amar o ser humano com piedade, misericórdia, compaixão. Sabendo, meus irmãos, que somos diferentes, pensamos diferentes e muitas vezes até mesmo agimos de formas diferentes. Podemos, sem querer, ou em alguns casos até mesmo por querer, magoar pessoas,
podemos ferir pessoas, mas o amor de Cristo, podemos ser feridos também, mas o amor de Cristo, meus irmãos, está acima de todas essas coisas. O mais importante para nós é olhar para o amor de Cristo, que chamou de amigo aquele que o traiu, que chamou, convidou, escolheu e colocou no meio dos seus discípulos um que viria a traí-lo. E no dia da execução dessa traição, chamou a Judas de amigo. E certamente Jesus não mentiu, porque o sentimento e o amor de Cristo pela vida de Judas foi o sentimento de um verdadeiro amor, de compaixão, piedade e misericórdia. Palavras de meu irmão e minha irmã tão esquecidas na igreja do século atual, na igreja dos dias de hoje. Portanto, ame de forma que você possa reverberar e refletir o próprio amor do Senhor Jesus para com todos aqueles que você conhece, independente das suas afinidades ou não, independente do seu parentesco ou não, independente de você se sentir agradado ou desagradado por A, B ou C. Apenas cumpra aquilo que Jesus deixou para os seus discípulos como representantes também da sua igreja, como ele deixou para cada um de nós. Ame o seu irmão, ame a sua irmã e cumpra esse propósito divino do amor de Cristo na comunhão dos santos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.